boa noite aos que nos prestigiam nessa noite, na abertura desta audiência pública, onde vamos tratar sobre a questão aeroportuária da nossa cidade, especialmente a questão do aeroporto Canterjane e também dos avanços com relação à proposta de encaminhamento do aeroporto de Vila Oliva. A todos que nos assistem, então, pela TV Câmara, canal 16, também o nosso boa noite, que nos acompanhem pelas redes sociais. Então, estamos iniciando uma audiência pública que vai tratar exatamente desse tema que eu abordei, provocado aí por algumas entidades que nos solicitaram que a gente fizesse essa reunião e colegas vereadores que propuseram a iniciativa dessa audiência. Eu registro e agradeço a presença da vereadora Paula, companheira da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Registro e agradeço também as presenças dos vereadores Felipe Gremelmaier, vereador Paulo Périco. Por enquanto, vereador Alceu Tomé. Muito obrigado, vereador Alceu Tomé, pelo prestigiamento também dessa audiência. E com muita alegria registramos a presença do secretário Bruno Vanassi. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Vanuzzi. Dr. Bruno Vanuzzi, seja muito bem-vindo na nossa cidade mais uma vez. Agradecer já, principalmente a vereadora Paula pelos contatos, a nossa líder do governo estadual na Câmara, né? Essa é a tarefa dura que ela tem aqui de defender o governo Leite, né? E também nos propiciar a presença, como de Vossa Senhoria, aqui nessas audiências. Registro e agradeço e já convidei para fazer parte da mesa o nosso presidente do MOB Caxias, o empresário Carlos Zignani, e vem realizando junto com todas as pessoas que estão tocando essa ideia bonita, né, da mobilização por Caxias, que é o MOB Caxias, discutindo aí os próximos anos, né, mas não só os próximos anos, mas também o presente, né, Carlos? Perfeito. Registro e agradeço também a presença da diretora de Política Urbana e Infraestrutura da SIC, o diretor, perdão, o Delmar Perizolo, o representando a vereadora Denise Pessoa, o senhor Gabriel Godoy, representando o deputado Carlos Burco, nosso amigo ex-vereador Adriano Bressan, e registro também que o deputado Burco me ligou, inclusive, justificando, gostaria muito de estar presente hoje à noite, mas estão com outra atividade, acho que em Nova Petrópolis, se eu não me engano, alguma coisa assim. São Marcos, Gramado, com o deputado Elton Weber. Representando a Microempa, nosso amigo Vinícius Valer, representando o Cindy Lojas, o senhor Mário Marcon. Agradeço também a representação do nosso terceiro GAI, primeiro-tenente Cláudio Ney Miller dos Santos. Muito obrigado. Os vereadores já registrei, depois vou registrar mais na medida que as pessoas forem se fazendo presentes. Quero dizer que encaminhamos e insistimos e contatamos e telefonamos no sentido que houvesse uma representação de parte da Prefeitura Municipal, mas como tem ocorrido nos últimos meses, nos últimos anos, lamentavelmente as coisas acontecem na cidade sem que tenhamos a presença de representantes do Executivo. Não é a primeira audiência que não contamos com a presença de representação. Que assim seja, meu secretário, né? O prefeito está muito bem lá em Fortaleza, provavelmente não... vou ficar por aqui, até respeitando essa plenária e as pessoas que nos acompanham pela nossa TV Câmara. A provocação principal, secretário Vanus, é no sentido de que houve, de parte da administração, uma manifestação oficial colocando de que eventuais reformas no aeroporto Hugo Canterjane, uma eventual assunção da empresa Fraport, do Hugo Canterjane, uma concessão, ela não poderia ocorrer, né,
e isso é uma preocupação dessa casa, essas melhorias no aeroporto Urucajante, patrocinadas especialmente pelo Executivo Municipal, na medida que essas iniciativas seriam concorrentes ao encaminhamento, né, das obras, das licenças das obras do futuro aeroporto de Vila Oliva. Houve uma discussão muito forte na Câmara, através da participação de vários vereadores, e na comunidade, através principalmente das mídias, né, e o MOB Caxias também se posicionando, de que nós temos um entendimento de que essas duas ações não seriam concorrentes. Aliás, elas se complementariam, né? É a posição que estamos defendendo, que elas são complementares, não são concorrentes. Então, nesse sentido, nós já de imediato passamos a palavra ao senhor Carlos Zignani, que também vai fazer um pequeno histórico, né, de toda essa luta, né, e da posição também do MOB Caxias. Logo em seguida, passamos, então, a palavra para Vossa Senhoria, secretário. Muito obrigado. Alô, alô. Boa noite. Obrigado, vereador Friso, pela oportunidade de debatermos sobre o tema aeroportos aqui, né? Vou fazer um pequeno histórico. Na verdade, o tema aeroporto Vila Oliva vem de longo tempo. Eu acho que esse tema foi muito debatido na Câmara dos Comércios, e a gente não pode deixar de lembrar do nosso famoso Esbabo, né, que trabalhou muito nesse tema, o Delmar Perissolo, a Margarete Bender, o Olivier, trabalharam bastante em cima desse tema, e eu lembro que a grande discussão começou se o aeroporto deveria ser em Mato Perso ou em Vila Oliva, né? Lembram que em 2010, 2011, por aí, foi o governador Tarso Genro veio aqui na Câmara dos Comércios e disse: vai ser em Vila Oliva, e efetivamente, vamos dizer, estamos trabalhando em cima desse tema. Eu estou conversando sobre esse tema porque hoje sou presidente do MOB Caxias, meio metido no tema, mas quem conhece detalhes, então, depois se precisar, nós vamos pedir um socorro aí para a Margarete, né, que conhece bem tudo isso, né? Na verdade, o MOB Caxias começa com uma pequena mobilização lá por 2014, e sempre falando o que nós podemos fazer para Caxias ser uma cidade mais agradável e acolhedora. Fizemos várias iniciativas. Eu lembro que em 2015, 2016, o ex-prefeito Silvio Barros esteve palestrando num almoço na Câmara dos Comércios e sempre nos deixou motivado. Por que uma cidade como Maringá, que tem 2/3 da população de Caxias, consegue ter um desempenho econômico, vou chamar assim, por índices, etc., melhor do que Caxias? E isso nós acabamos, então, indo para Maringá, conhecer todo esse tema, e vimos que, tem coisas diferentes sendo tratadas lá. A comunidade é que pensa a cidade e coloca isso para a população como um todo, e trabalha em cima desse tema, e os projetos, por esse fato, no meu entendimento, têm continuidade. E o que a gente vê, e tivemos aqui em Caxias, muitas competições, ou entre partidos, ou entre, às vezes, até entidades competindo uma com a outra, e as coisas acabam acontecendo parcialmente, ou, às vezes, nem acontecendo, sendo interrompidas, e eu acho que isso não é bom para a cidade. A partir de, vamos dizer, toda essa motivação que nós tivemos, aí resolvemos, então, iniciar o nosso movimento Caxias 2040, que objetiva nós temos um projeto de cidade para os próximos anos. Mas isso não é o suficiente, nós precisamos também ter algumas iniciativas que sejam mais imediatas, resultados que a gente possa trazer, e fazendo isso parcialmente até chegar a um projeto definitivo para o ano 2040, quando nós vamos completar 150 anos de emancipação política. Maringá vai completar 100 anos em 2047, já estão fazendo o plano deles para 2047, quando irão
completar 100 anos de município. Nós também temos visto, por exemplo, só comparando um pouco Maringá. Maringá, como eu disse, é uma cidade que tem 2/3 de Caxias, tem 4 deputados federais, 5 deputados estaduais. Há pouco tempo tinha um ministro da Saúde, se eu não estou enganado, e uma representação política muito maior do que a nossa cidade. O MOB Caxias tem um objetivo, vamos dizer, vamos unir forças, mesmo que a gente divirja em opiniões, mas o que nós queremos, nós não queremos competir, nós queremos colaborar e cooperar com as administrações que tiverem, com os movimentos que tiverem, nós queremos ser mais uma fonte positiva de energia e de apoio. Dentro desse tema, aí nós tivemos em 2017 o primeiro grande seminário que foi realizado na UX, em 11 de novembro, onde nós tivemos uma participação de mais de 170 pessoas, e dali foram tirados 13 projetos estratégicos para a cidade. E não podia ser diferente, um deles é um novo aeroporto, e também, então, nós temos os 2 aeroportos nesse radar. Além disso, vocês têm ouvido que a gente está trabalhando no porto, que agora está sendo definido, provavelmente seja em Arroio do Sal, mas nós estamos trabalhando na melhoria das rodovias, estamos trabalhando alguma coisa sobre ferrovias também, né? E nesse tema nós criamos 3 câmaras temáticas dentro do MOB Caxias, uma delas é de infraestrutura, a qual o tema aeroporto está afeto, né? As discussões começam, então, dentro dessa câmara temática e a questão sempre foi, primeiro, vamos conhecer como é que é o projeto. Nós tivemos uma apresentação aqui, quem que se lembra, foi aqui na Casa da Cultura, né? Ponto de Cultura, né? Onde foi o pessoal da SAC veio e apresentou o projeto para nós todos nesse dia aí, e anunciando que tinha já uma verba de, eu vou arredondar, 200 milhões, mas era 198 milhões, se não estou enganado, são 3 milhões para o projeto e 195 para a execução da pista, e o restante, então, seria depois concedido, e o concessionário é que faria parte eu entendi, pelo menos naquela época, que seria parte da infraestrutura dos passageiros, etc., seria feita por uma concessão. Depois nós vamos pedir um socorro aqui, o nosso secretário tem bastante informações, esteve também em Brasília verificando esse tema e vai ter detalhes para isso, né? Mas nós sempre ficamos assim, nós vamos ter um aeroporto novo, e o nosso aqui está desse jeito, o que nós podemos fazer? Então, nesse debate todo dentro da Câmara Temática de Infraestrutura, nós estamos apoiando, estamos brigando, vamos correr atrás do novo aeroporto, mas nós precisamos também dar um pequeno upgrade para... A gente não sabe, quando se fala num novo aeroporto, pode demorar 3 anos, pode demorar 2, pode demorar 10, eu não sei quantos anos vai demorar tudo isso. E nós não podemos deixar o nosso aeroporto no estado que ele está. A partir disso, então, dessas discussões, nós buscamos informações, tivemos reunião com o governador do estado. Na verdade, o aeroporto ele é estadual. O município está, diria até, se não estou enganado, só prestando algum serviço, cedendo algumas, mas não é um aeroporto municipal. Então, quem comanda esse aeroporto é o Estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso, nós tivemos reuniões, tivemos reuniões com o Bruno, tivemos reuniões também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rui, né? Aliás, amanhã ele vai estar em Farroupilha palestrando também. E fomos em busca de informações sobre como é que estava o aeroporto de Vila Oliva e também o que nós podemos fazer para dar mais um tempo de vida para o aeroporto Canterjane. Aí procuramos pessoal técnico, né? Na verdade, fomos conversar com o pessoal da Fraport, eles estiveram aqui, conheceram o aeroporto, viram que tem uma grande oportunidade. No primeiro momento, nos pareceu que não estavam muito interessados, mas a partir do momento que nós começamos a conversar aqui, Vila Oliva ficaria apenas 24 quilômetros de Gramado,
que o aeroporto de Vila Oliva, ou quase 1 milhão de passageiros que desembarcam em Porto Alegre, vão para Gramado de Canela. Se efetivamente esse aeroporto de Vila Oliva, que nós acreditamos que vai sair, provavelmente as grandes empresas vão desviar todo esse movimento de Porto Alegre para cá, e a partir dali parece que nos deixaram com uma expectativa positiva. Também disseram, aeroportos com menos de 500 mil passageiros por ano, não é? Mas nós sabemos o seguinte, que a Fraport administra vários aeroportos. Aqui no Brasil são 2, Porto Alegre e Fortaleza, mas, por exemplo, na Grécia eles administram 14 aeroportos com 50 mil passageiros. Então, eles têm expertise para fazer isso e, de repente, nos dar um upgrade para isso num tempo determinado. Depois o Bruno vai comentar também sobre esse tema, como é que a gente poderia dar esses passos todos, aí chegar no final com um aeroporto de Vila Oliva, o tão sonhado aeroporto de Vila Oliva. Nós fizemos várias reuniões também com o secretário Mondadori, que afeta o aeroporto daqui. Participamos de algumas reuniões com o pessoal de Gramado também, que também tem muito interesse. Já falamos sobre como é que nós poderíamos ter algumas rodovias que já estão desenhadas, aí, ou pensadas pelo menos, né? Mas tem alguns passos para ser dados que são importantes para o aeroporto de Vila Oliva. O principal deles é a desapropriação do imóvel. Pelo que depois o Bruno vai nos ajudar também, tem um prazo para fazer isso, senão, de repente, nós perdemos essa verba que está contingenciada na SAC. Além disso, vocês sabem que também tem a história do aeroporto de Canela, que também falam muito, que já tem área, que já tem... Mas, ao que nós sabemos, dentro da SAC, esse aeroporto não está aprovado, e tampouco na audiência que tivemos aqui seria aprovado, porque estaria, vamos dizer, meio conflitante até com esse de Vila Oliva. E o aeroporto de Vila Oliva, que até eles estão pedindo para a gente usar, não é mais o aeroporto de Vila Oliva, é o aeroporto regional da Serra Gaúcha. Por quê? Porque ele tem, vou chamar assim, uma abrangência de 40, 50 municípios, e, com isso, nós teríamos uma quantidade de passageiros muito interessante que poderia, efetivamente, ou viabilizaria esse investimento num aeroporto novo. Nós, então, como Mobi Caxias, estamos apoiando o Vila Oliva, queremos o Vila Oliva, mas também nós queremos dar uma pequena nova cara e umas melhorias que precisam ser feitas no aeroporto Hugo Cantargiani, que não são grandes investimentos para que isso possa acontecer. Eu tenho que deu Rodrigo, temos alguma coisa a complementar? Eu esqueci de algo. Margarete, tu tens alguma coisa? Bom, boa noite a todos. Nós aqui na Serra não fomos premiados com mar, um belo rio para navegar, os trilhos já não existem mais e nós não temos uma ligação duplicada com a capital, infelizmente. Hoje, para irmos à capital, se necessita, com um tráfego bastante ruim, 3 horas. São 3 horas para ir, Périco, e 3 horas para voltar. São 6 horas, meio-dia, nós vamos perder. A viabilidade de botar um voo diário Caxias-Porto Alegre seria fantástico, não é? São 15 minutinhos. O pessoal da Fraport, quando comentamos com eles, nossa, isso é sensacional. Eu acho que nós precisamos urgentemente, secretário Vanucci, mexer no Hugo urgente. Ele tem um solo maravilhoso, o Portiglione depois pode colocar alguma coisa a respeito disso, para fazer esse alargamento de 7,5 metros, não é, o Olivier? De cada lado também não é muito problema. O pessoal da Fraport nos disse que no Salgado Filho tem locais que eles chegam a afundar 2,5 metros para achar um solo firme, os engenheiros vão concordar, para poder botar concreto para fazer a extensão da pista. Nós aqui estamos em cima da rocha, nós não teríamos, também entendido, né? E um custo também barato. A parte do prédio do saguão lá também não seria problema nós colocarmos um elevador para fazer acessibilidade para as pessoas necessitadas, para Périco, Polícia Federal, pode se instalar, Anvisa. Existem empresas em Caxias aqui que voam internacionalmente.
fariam toda essa parte de Polícia Federal aqui em Caxias, não precisaria aterrissar em Porto Alegre ou outro determinado aeroporto. Então, eu vou me conter assim no Hugo. Nós precisamos urgentemente mexer no Hugo. Eu não sei se o Postilione quer fazer alguma colocação técnica, Rodrigo? Margarete? Só, presidente, nós tivemos 2 reuniões, então, com o secretário de Planejamento, né, e tivemos com o secretário de Trânsito e Transporte. E nós, isso que é importante, por quê? Porque nós temos um alinhamento disso, né? O MOB Caxias está alinhado com a Prefeitura, porque nós explanamos da necessidade dessa interferência no Hugo Cantergiani urgente, e ele tem condições de ser operacionalizado. Nós buscamos a Fraport unicamente para buscar informações técnicas para que nós tivéssemos informações para chegar no secretário. Porque o governador do Estado, nas reuniões que nós tivemos com ele, que foram 2 que o MOB participou, o governador do Estado, sim, ele é apoiador dessa ideia. E foi por isso que nós buscamos também o contato com o secretário Bruno Vanucci por mais de 3 vezes, para que a gente realmente coloque à frente. E com o secretário de Trânsito e Transporte de Caxias, ele entende também que uma empresa que venha a ser concessionária deste aeroporto, seja ela quem for, vai ter condições de trazer muito mais voos, passando os 250 mil passageiros por ano, chegando, quem sabe, a 1 milhão. Esse era só o entendimento. E com a Prefeitura, o MOB Caxias também está alinhado, porque nós acompanhamos a movimentação agora da fase de licenciamento e nós estamos junto com eles pensando no aeroporto da Serra Gaúcha. Então, este é o alinhamento. Eu acho que, basicamente, Freixo, seria esses os comentários. Depois o Bruno aí, eu sei que tem mais detalhes aí para nos fornecer. Ok, muito obrigado. Nós ouvimos, então, após a intervenção do nosso presidente Carlos Zignani, do MOB Caxias, também a participação do senhor Delmar Perissolo, que é o diretor de infraestrutura da SIC, e do engenheiro Rodrigo Postilione, que participa também de toda essa articulação envolvendo a questão do MOB Caxias. Então, gostaria de colocar a todos que nos assistem pela TV Câmara Canal 16, que nós estamos realizando uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, transmitindo, então, ao vivo, acompanhando pelas mídias sociais também, discutindo o transporte aéreo de Caxias do Sul, então, por provocação da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. E, de imediato, então, já mais uma vez agradecendo o prestigiamento, eu passo a palavra, então, para o secretário Bruno Vanucci, que vai, então, nos inteirar aí sobre os últimos acontecimentos envolvendo a questão, especialmente do aeroporto, do encaminhamento das questões relativas ao aeroporto de Vila Oliva. Informar o secretário que hoje, acho que foi hoje, aprovamos os pareceres já da proposta encaminhada pelo Executivo, da alocação de 30 milhões de reais no orçamento do ano que vem, para uma eventual necessidade do ponto de vista da desapropriação da área de Vila Oliva, né? Então, essa matéria já está tramitando na Câmara, né? Especialmente por conta das dificuldades conhecidas, né, de parte do Estado do Rio Grande do Sul, e já não vem de hoje, né? Passou pelo governo Tarso, passou pelo governo Sartori, continua no governo Leite, né, de efetuar a desapropriação lá dos mais de 400 hectares destinados a futuras obras, então, do nosso aeroporto da Serra Gaúcha. Então, secretário, Vossa Senhoria está com a palavra. Alô. Vamos nesse. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui o convite, presidente. Gostaria de agradecer aqui a acolhida na cidade de Caxias, que sempre tem nos recebido tão bem. A Associação de Comércio e Indústria, MOB Caxias, os vereadores, em todas as nossas audiências, têm sido sempre muito interessados na temática da infraestrutura, e isso indica, para nós que vemos o governo do Estado,
que Caxias do Sul tem um grau de maturidade a respeito desses assuntos diferenciado em relação a outras regiões aqui do Estado. Muitas regiões do Estado têm pautas setoriais que são importantes, pautas relativas a temas tributários, relativos a matérias de exportação, mas são temas extremamente efêmeros, né? Que, superada aquela pauta, o desenvolvimento ao longo de 10, 20, 30 anos acaba não tendo uma sustentabilidade. E aqui em Caxias do Sul, na região da Serra em geral, nós vemos aqui uma preocupação com uma visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo está completamente correta. Bom, sobre a questão aeroportuária aqui da Serra Gaúcha, o governo do Estado vem, ao longo de diversas gestões, tomando algumas iniciativas, e essas iniciativas tendem obrigatoriamente, para a implantação de uma nova estrutura aeroportuária aqui na região da Serra. Comecei a me envolver sobre esse assunto não faz muito tempo, em torno de 60 dias, comecei a me apropriar um pouco mais do tema, porque dentro da minha área de atuação como secretário extraordinário de parcerias, o meu objeto de trabalho é a área de concessões e parcerias público-privadas. Ou seja, nós fazermos a implantação de novas infraestruturas públicas, de serviços públicos, num ambiente em que o setor público não possui os recursos necessários para tanto. Então, a minha tarefa dentro do governo do Estado é viabilizar alguns investimentos essenciais de forma que não tenhamos um impacto fiscal, porque, afinal de contas, o governo do Estado do Rio Grande do Sul sequer capacidade para tomar novos financiamentos tem. Sempre importante relembrar a todos que estão nos ouvindo, principalmente o cidadão que está em casa, que não acompanha de uma forma tão presente a vida pública do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que o nosso limite de endividamento foi superado há mais de 6 anos. Então, o Rio Grande do Sul hoje não tem a capacidade de tomar um empréstimo junto ao BNDES, uma Caixa Econômica Federal ou um órgão internacional. Para que faça qualquer tipo de operação de crédito, depende da boa vontade de um órgão internacional que queira fazer um financiamento a fundo perdido, o que hoje é cada vez mais escasso. Então, dito isso, uma das primeiras perguntas que me foram feitas a respeito desse tema, e acho até que a pergunta chegou até mim de uma forma assim, um pouco aleatória, não sabiam exatamente se era competência minha ou não, mas eu não me furtei de responder, foi se o governo do Estado mantinha o seu compromisso de realizar a desapropriação da área da Vila Oliva, conforme havia sido prometido no governo Tarso. E a minha resposta foi extremamente sincera, no sentido de que quase todas as promessas de gastos públicos, de investimentos públicos feitas tanto pelo governo federal, quanto estadual, quanto municipal, quanto municipais, realizadas no período entre 2010 e 2013, 2014, não eram mais válidas. E não eram mais válidas por uma situação muito simples. A realidade mudou. E isso não é a realidade do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou funcionário do Estado do Rio Grande do Sul, mas venho da administração municipal nos últimos 2 anos, estive na administração do município de Porto Alegre, e imagino que a administração municipal de Caxias do Sul também não esteja numa situação muito melhor. Mas o fato é que nós tivemos uma retração econômica de em torno de 10% entre 2014, 2015 e 2016. Os senhores que são empresários sentiram isso na pele. E essa retração econômica se reflete diretamente nos tributos estaduais e municipais, ISSQN e ICMS. Ao contrário de uma empresa que possui a possibilidade de fazer ajustes, e ajuste no sentido de redução de pessoal, e mobilização de ativos, outsourcing talvez ali de estoque, N soluções de engenharia financeira e administrativa, a administração pública não possui essas ferramentas a seu alcance. Não pode demitir funcionários para reduzir custeio, não pode vender o seu, digamos, depósito e fazer uma alocação do depósito para se alavancar, não pode contrair um empréstimo de capital de giro. Essas soluções, que algumas empresas conseguem administrar, sendo que várias a gente sabe que acabaram sofrendo os impactos de uma forma mais forte e fechando, a administração pública não tem ao seu alcance. Então, nós vivemos aí mais de 40 meses de atraso de salários no governo do Estado, os governos municipais também,
e as condições de investimento são extremamente reduzidas. Então, os senhores sabem agora que foi feito um esforço enorme para a alocação de 300 milhões de reais para a restauração de rodovias. Esse foi um esforço que passou por uma operação triangulada com o governo federal, antecipação de CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, e com isso se conseguiu fazer aí uma intervenção imediata e enérgica, uma situação que estava ceifando vidas. Agora, situação de aeroportos. Hoje nós temos no governo federal e no cenário nacional um mercado já bastante consolidado de concessões aeroportuárias. E isso é boa notícia. Isso não é má notícia, isso é uma excelente notícia. O que isso significa? Significa que nós temos acesso hoje, para fins de melhoria das infraestruturas aeroportuárias, a recursos que até então não existiam, que eram recursos de empresas privadas. Até então, Infraero trabalhava sozinha, colocando infraestrutura em aeroportos, e nós sabemos o que isso, a que ponto isso nos levou. Tivemos a Copa do Mundo em Porto Alegre, sem novo terminal, sem ampliação de pista. Isso é um fato. Não é culpa de uma pessoa ou de outra. Essas são as consequências, muitas vezes, da nossa legislação, da nossa burocracia, das nossas obrigações legais, por conta, inclusive, da Lei 8666, das restrições que nós temos nos nossos contratos, que têm 12 meses só de validade, precisam ser renovados, e por aí vai. Sem querer entrar numa palestra que eu já fiz aqui em Caxias, já fiz em Bento, e explicar por que eu entendo que concessões são um método mais eficiente de implantação de infraestrutura, o fato é que, olhando o cenário, tanto de Vila Oliva quanto de Ucantergiani, nós temos aí inúmeras possibilidades de melhoria. Primeiramente, presidente, se em algum momento houve alguma manifestação que eu desconheço, de algum integrante do governo do Estado, dizendo que Vila Oliva concorre com o Cantergiani e vice-versa, se em algum momento houve essa manifestação, que eu desconheço, eu venho aqui para desdizê-la. Ao contrário, não são aeroportos concorrentes, são aeroportos que reciprocamente se auxiliam e que cada um atende um espaço, um lapso de tempo temporal diferenciado. Traduzindo isso em bom português, nós temos um aeroporto já instalado, que precisa de melhorias, e nós temos um excelente projeto de um aeroporto futuro, que conta com a chancela do governo federal. Então, por partes, sobre o Cantergiani. O aeroporto de Ucantergiani, pelos dados que eu possuo até o momento, não possui, salvo ocorrendo uma desapropriação em massa do entorno, condições físicas e espaciais para que se transforme num aeroporto com vida útil de 20, 30 anos e que atenda às expectativas de conexão com São Paulo, com Rio de Janeiro, com eventualmente Brasília, que Caxias do Sul espera e merece, espera e merece ter. O que isso significa? Quando os senhores analisam o Plano Aeroviário Nacional, os senhores verificam que existem categorias de aviões, categorias de aeronaves. E as aeronaves que fazem esses voos regulares para o centro do país, e especificamente, vamos imaginar, Brasília, necessitam de algumas características de tamanho de pista, largura de pista, distância da pista de táxi em relação à pista de pouso e decolagem, que nós não temos condições de oferecer, salvo se desapropriarmos uma quantidade substancial de imóveis residenciais no entorno. Isso acaba eliminando qualquer razoabilidade em termos de economicidade, e aquele aeroporto, não, um aeroporto que, ainda que seja funcional, como toda a infraestrutura pública, tem uma vida útil. Essa vida útil talvez não justifique tamanha intervenção. Nesse meio tempo, e já faz 20, 30 anos, desde o governo Brito, se evoluiu paulatinamente, mas não na velocidade que se espera, o projeto da Vila Oliva. O que o governo do Estado avaliou em conjunto com o governo federal, com o BNDES, e isso que eu falo para os senhores, é extremamente preliminar, isso não é um compromisso, isso é um planejamento preliminar e uma ideação, portanto, não há a garantia de que as coisas se concretizem desta forma,
mas parece fazer sentido neste momento que assim ocorra, que nós tenhamos uma licitação de concessão de aeroportos regionais no Rio Grande do Sul, e aqui eu falo especificamente Santo Ângelo, Passo Fundo, possivelmente Rio Grande e Hugo Cantergiani, no espaço de tempo de 12, 15, 18 meses. Nós já conversamos com a administração do BNDES, que hoje é o braço de estruturação de projetos de concessões do governo federal, e para a direção do BNDES parece fazer sentido. Muito provavelmente, o prazo de concessão dos aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo, que não apresentam um horizonte de obsolência tão curto quanto o Cantergiani, tenham contratos de 25 anos, 20 anos, 30 anos. Já o Cantergiani talvez tenha um prazo mais exíguo, se durante os estudos, paralelamente, nós conseguirmos identificar e viabilizar, de uma forma concreta e plausível, a implantação do novo aeroporto da Vila Oliva num espaço de tempo de 10, 8, 12 anos. O fato é, a implantação do último aeroporto novo no Brasil, acredito que seja Vitória da Conquista, demorou 9 anos e meio. Nós temos o novo aeroporto de Vitória, que demorou bem mais do que isso. Então, é justo e razoável imaginarmos que sim, o aeroporto de Vila Oliva, se nós começarmos agora e fizermos tudo certo, possa receber os primeiros voos em 8, 9, 10 anos. É justo pensarmos nisso. Mas não é justo nós condenarmos aqui a região de Caxias do Sul a termos o aeroporto Cantergiani nas condições que está, as condições atuais, até que o novo aeroporto venha a ser inaugurado. Então, dentro do nosso planejamento, a intenção seria fazer uma concessão, licitação fim do ano que vem, provavelmente, assinatura de contrato primeiro semestre de 2021, em que o Cantergiani tenha obras obrigatórias. Essas obras obrigatórias, é importante ressaltar, muito provavelmente não atenderão à necessidade para uma certificação e homologação do aeroporto para voos incondicionados, ou seja, em qualquer condição de aviões como o 737-800, mas, muito possivelmente, operações condicionadas, como, por exemplo, durante o dia, com uma aproximação visual, talvez de 500 metros, 300 metros, existe toda uma métrica, existem níveis de serviço adequados, que são aqueles que podem ser flexibilizados. Então, haveria uma flexibilização, se chama uma autorização da ANAC, é uma autorização, agora me escapou o termo, para que haja a operação condicionada, eu acho que é esse o nome, e isso faz todo sentido. Eu vejo que hoje nós temos aqui 3 voos diários da Gol, um voo da Azul, quase todos eles para Congonhas, mas não temos Rio de Janeiro, não temos Brasília, não temos Porto Alegre. E com essas melhorias, e isso que eu digo para os senhores aqui, foi conversado com o secretário nacional da Aviação Civil, o Ronei, sim, se pode quadriplicar com investimentos dentro de um horizonte de até 100 milhões de reais, pode quadriplicar a capacidade do aeroporto hoje existente. Então, senhores, o cenário é positivo, é um cenário que exige muita concentração, muito foco, muito alinhamento e muito consenso. Muito consenso, esse é um ponto importante para que nós possamos viabilizar isso. Por que eu digo consenso? Porque hoje a administração é municipal. Para que nós façamos uma concessão, através de uma licitação de um lote de aeroportos regionais. E por que é importante ser um lote de aeroportos regionais? Porque os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo têm recursos federais para as obras. Eu sempre troco, mas um deles já está começando agora a obra e o outro está começando agora o projeto. Eu nunca sei se é de Passo Fundo ou de Santo Ângelo. Tá? Então, as obras estão acontecendo com recursos federais e uma eventual concessão seria uma concessão de um aeroporto já funcional, já readequado. Ou seja, uma necessidade de investimento menor que se compensaria com o aeroporto de Caxias do Sul, que esse sim precisa de investimentos fortes antes que tenha o seu retorno. Isso é do jogo, faz parte da lógica econômica de licitações para concessões e faz sentido. Mas por que precisamos do alinhamento? Porque hoje a administração é municipal.
É importante que o município de Caxias do Sul, é importante que a comunidade de Caxias do Sul perceba a oportunidade que está à frente, entenda o que se está produzindo, e, para isso, eu estou totalmente à disposição para retornar a Caxias do Sul tantas quantas vezes forem necessárias. São processos, e aqui é importante fazer um registro, são processos de licitação na modalidade de concorrência, são as licitações mais complexas, mais transparentes possíveis. Todas as referências feitas aqui à empresa concessionária do aeroporto de Porto Alegre são referências que não indicam de forma alguma que o futuro concessionário seria essa ou aquela empresa, porque teremos processos licitatórios. Existem empresas especializadas em aeroportos regionais, existem empresas que atuam com regionais, aeroportos centrais, existem no mínimo 3, 4 grupos atuando no Brasil, mais grupos querendo entrar. Então, qualquer expectativa de que seja empresa A, B ou C é uma mera expectativa que não corresponde a nenhum tipo, e isso é importante registrar, nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de encaminhamento. E, por parte do governo do Estado, isso é extremamente relevante que seja registrado, até porque o Estado do Rio Grande do Sul tem uma obrigação de licitação, e qualquer mal-entendido nesse tema pode, inclusive, gerar alguma responsabilização penal e criminal. Então, é importante que se entenda que as iniciativas tomadas pelo MOB, acredito eu, tenham sido muito mais no sentido de fazer uma sondagem de mercado para entender se o aeroporto Hugo Cantergiani tem ou não tem algum tipo de viabilidade, o que é natural. O que é natural. Perfeito. E nisso, o BNDES também fez as suas análises, tem uma expertise a respeito do tema e entende que faz sentido, sim. Então, nós temos um alinhamento muito importante. O aeroporto de Vila Oliva está no horizonte, precisamos começar agora, não acontece de uma hora para outra, ele apresenta alguns desafios, que são desafios consideráveis. Desapropriação é um desafio muito importante, nós sabemos que aquela é uma área que é heterogênea em termos de utilização, como negociar com os proprietários. Alguns proprietários têm um tipo de uso da área, outros têm outro tipo de uso da área. Esse é um ponto importante. Nós temos desafios aqui de acessibilidade. Tanto Gramado quanto Caxias do Sul têm acessos viários precários e precisam ser solucionados para que nós tenhamos um aeroporto de porte médio, não um aeroporto regional pequeno como é o Cantergiani. Precisamos de um acesso asfaltado de qualidade e que sirva como indutor de desenvolvimento. Existem soluções para isso. Isso, inclusive, pode fazer parte da eventual concessão. É uma das coisas que se pode analisar. Afinal de contas, ninguém terá maior interesse de que o acesso seja de qualidade do que o próprio operador do aeroporto. E eu sempre menciono um exemplo do aeroporto de Porto Alegre, e isso não vem do gestor atual, vem do gestor anterior, de que só para estacionar no aeroporto de Porto Alegre é R$ 35,00 a diária. Então, aeroportos são locais que, por suas características de monopólio natural, isso se chama monopólio técnico, e por suas características de confinamento, a comida é cara, o estacionamento é caro, taxa de embarque é caro. Mas temos muitos investimentos necessários para que um aeroporto exista. As coisas são assim. E um acesso viário por uma rodovia, eventualmente vinculada à concessão com um pedágio, ao menos o acesso por Gramado, não está descartado. É algo a ser analisado dentro da estruturação do projeto futuro. Então, nós temos aí um horizonte de curto prazo, que é a estruturação da concessão do Hugo Cantergiani, junto com os demais aeroportos. No curto prazo, quando eu digo, é um horizonte de 12, 15 meses para termos uma licitação. No médio prazo, é a restauração e a revitalização do Hugo Cantergiani. E no longo prazo, que precisa começar agora, é o novo aeroporto de Vila Oliva. Acredito que seja isso, presidente, e espero ter esclarecido esses dois mal-entendidos. Não há nenhuma incongruência, incoerência entre fazermos a revitalização do Hugo Cantergiani e termos Vila Oliva. E é importante, claro, que as pessoas entendam que quando se diz que vamos ter um aeroporto em 2 anos, isso é um pouco de voluntarismo.
Em 2 anos não se constrói uma casa. Não sei se algum dos senhores aqui que estão nos assistindo já construíram uma casa. Eu já construí. Não demora 2 anos, demora muito mais entre a gente ter a ideia, comprar o terreno, fazer o projeto, aprovar o licenciamento, conseguir o financiamento, construir e se mudar. Uma casa de 200 metros quadrados, todo esse ciclo é quase 5 anos. Não vai ser um aeroporto que vai acontecer em 2 anos, tá? Para que todo mundo fique tranquilo e não seja consumido pela ansiedade. Tá? Mas é isso, presidente. Vou passar a palavra aqui, que eu já falei demais. Obrigado. Legal, obrigado. Nós estamos em audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, através de uma promoção da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, tratando dos serviços, né, aeroportuários aqui de Caxias do Sul e da região, discutindo tanto a implementação do aeroporto de Vila Oliva, quanto melhorias no aeroporto Hugo Canterjane. Tivemos a fala, então, do secretário Bruno Vanucci, que nos prestigia, então, nessa audiência pública. Eu registro e agradeço também a presença da representante do vereador Edson da Rosa, a senhora Andressa Boff, a presença do vereador Gustavo Toigo, a quem eu solicito que faça parte da mesa, nosso companheiro de comissão. Registro e agradeço a presença de 2 ex-secretários de planejamento do município, né, que lidaram todos eles com a dona Margarete Bender, né, grande conhecedora das questões do aeroporto aqui em Caxias do Sul, o secretário Edson Marchioro e o secretário Manuel Marrachinho, lá atrás. Muito obrigado pela presença. Está presente também um consultor, Anildo Schiltz, que também está envolvido nessas discussões da temática, especialmente do aeroporto de Canela. Então, agradeço desde já a presença da nossa ex-secretária de Turismo, Rúbia Frisso. Né? Então, muito obrigado pela presença. Vereador Ricardo Danelus, onde é que tu está, Ricardo? Está ali, desculpe, Ricardo, não tinha te visto. Presença também do vereador Ricardo Danelus. Muito obrigado. E, secretário, me permita lhe fazer um questionamento antes de nós passarmos à tribuna. Porque a discussão que a gente travou aqui na Câmara Municipal, e é importante para a gente esclarecer a todos que nos prestigiam, é se é possível, se tratando de uma concessão casada, faz a licitação, embora eu entendi que aqui seria um grupo de aeroportos regionais onde o Canterjane entraria, mas não seria um atrativo a mais de juntar nesse grupo o próprio aeroporto de Vila Oliva? Essa é uma questão de uma venda casada, tipo Coca-Cola, vende Coca-Cola, mas tem que levar também a cerveja que o pessoal não gosta, né? Presidente, voltou? Estão me ouvindo? Bom, vamos lá. Presidente, o que eu tenho a dizer sobre isso é que faz todo sentido. A questão é o prazo, a questão é o tempo. E aí nós temos que ter uma discussão ampla aqui na sociedade nas próximas, sei lá, 6, 10, 12 semanas, 3, 4 meses, sobre qual é a extensão desse lote de concessões, porque o aeroporto de Vila Oliva ainda depende de muita coisa antes que ele possa ir à licitação. Se nós tivéssemos, talvez, o anteprojeto está pronto, ao que me parece, se nós tivéssemos elementos de projeto básico, tivéssemos sondagens de solo, tivéssemos já a licença, que já foi solicitada, a licença prévia junto à FEPAM, tivéssemos a desapropriação um pouco mais firme, talvez fosse possível. Talvez fosse possível. Eu acho que impossível não é. Eu só tenho as minhas dúvidas se isso não pode atrasar de uma forma tão séria o Hugo Canterjane, que isso não nos crie uma pressão de tempo e que prejudique até a qualidade da licitação. Tá? Então, uma coisa que assim, é sempre muito importante a gente ter em vista é que projetos de licitação, de concessões, de PPPs, são sempre longos, demora o ciclo entre ter a ideia, contratar os estudos e fazermos a licitação, começarmos a licitação de 12 a 24 meses. E, às vezes, o que muda dos 12 a 24 meses é o que nós temos pronto e o que nós não temos. Então, assim, vale a pena nós aprofundarmos o tema com a sociedade local e com o BNDES e, eventualmente, até com a Secretaria de Aviação Civil. Eu vi
o Plano Nacional de Aviação Civil e fiquei realmente preocupado com a questão do esgotamento aqui da capacidade dos nossos aeroportos. O aeroporto de Ucã-Tergiani, ele aparece como já com problema no cenário de hoje, no cenário de daqui a 10 anos também, daqui a 20 anos também. Ou seja, o diagnóstico é que não tem solução para ele, nem com investimentos. Então, é uma coisa que vai ser analisada sim, e acredito que isso vai ser objeto até de debate aqui, que a sociedade possa opinar de uma forma bem ativa. Acho que a comunidade empresarial, que bem ou mal vai reunir grande parte dos usuários e dos apoiadores do projeto, porque é um projeto que inclui carga, é um projeto que é um aeroporto de carga, um aeroporto de voos regulares. Eu acho que isso é justo, inclusive nessa casa, na Câmara de Vereadores, que nós tenhamos uma discussão mais aprofundada, tão logo o assunto se torne mais claro. Ok, obrigado. Estamos abrindo, então, a palavra às pessoas que nos prestigiam no plenário. Desculpe, só uma colocação. É que me parece que nós temos a questão rodoviária como um elemento bem importante ali. Porque o aeroporto me parece que está mais evoluído do que o acesso. Me parece que o aeroporto, nós temos um anteprojeto, nós temos o terreno definido, nós temos a avaliação. Parece que o aeroporto se tem uma noção mais clara de como vai ser solucionado do que as rodovias. E fazer aeroporto sem rodovia não faz muito sentido. Ok. Podemos começar com a engenheira Margarete Bender. O pessoal pode se inscrevendo com o Mosquen aqui, ele vai me passando aqui, tá, pessoal? Quem quiser usar a palavra logo depois. Obrigada, Marcelo. Boa noite aos membros da mesa que compõem presidem essa audiência e prezados ouvintes deste evento. A minha intervenção, prezados, é no sentido de identificar os dois equipamentos como elementos distintos. A concepção do aeroporto em Vila Oliva tem como premissa, na sua gênese, a viabilização de um futuro equipamento para transporte de carga. Caxias do Sul tem uma matriz econômica hoje baseada na indústria metalmecânica de grande porte. A pergunta que se faz e os estudos que estão ali demonstrando evidências de que essa nossa matriz econômica, ao longo do tempo, deverá, sim, sofrer alterações. E que tipo de alterações? E aí tem N correntes, né? Mas a mais segura é daquela que o nosso setor produtivo se mantenha, e aí vem a questão da sustentabilidade econômica de toda essa região, mas numa base econômica voltada a produtos de menor volume e de maior valor agregado. Essa é a corrente que está sendo defendida, e não é defendida. A própria Secretaria do Planejamento do Estado tem isso como uma evidência, né, em termos de futuro. Nós estamos numa posição aqui no Estado totalmente desfavorável do ponto de vista de transporte, tanto de ingresso de insumos, quanto na distribuição dos produtos aqui produzidos. Dependemos exclusivamente de vias rodoviárias que datam da década de 50. Projetos elaborados na década de 50. Então, a perspectiva deste equipamento, ela está na nossa discussão como um equipamento de sobrevivência dessa nossa atividade econômica, característica dessa região, que é a produção industrial e, ultimamente, salientando também na produção agrícola, né? Mas é nesta perspectiva. Com relação ao Ucã-Tergiani, é um equipamento que, flagrantemente, é um grande patrimônio que o município tem na cidade e que, por muitas vezes, foi objeto já de análise, de avaliação, da perspectiva da sua otimização enquanto operação. Em 1987, o município, cadê o Marchioro? Foi feito um grande esforço no sentido de viabilizar voos comerciais ligando Caxias a São Paulo, e que se conseguiu
através do implemento de algumas coisas, comprimento de pista, foi liberada a cabeceira 15, etc., etc. Hoje, as informações que nós temos em função né, daquilo que se vai buscar, na verdade é o seguinte, é um equipamento que poderia, sim, operar, ter uma operação mais avantajada, porque tem um bom comprimento de pista, haveria necessidade de um alargamento de pista de 7,5, que dá mais 15 metros, haveria necessidade de deslocamento de uma faixa de moradores que ficam lá na cerca, e que, há um tempo atrás, o município, junto com alguns empresários, já haviam tomado a iniciativa de promover um projeto de reorganização fundiária daquele entorno. Ou seja, é um equipamento que está na cidade e que ele está... não é condizente com o seu porte. Veja bem, nós temos um levantamento informal, mas ele é bastante significativo, de que cada 10 pessoas da Serra Gaúcha, e quando eu falo Serra, é Caxias, Bento Gonçalves, etc., que utilizam o aeroporto para viajar, utilizam, de cada 10, de 7 a 8 viajam por Porto Alegre. Aí a pergunta, por que viajam por Porto Alegre? Assim, é flagrante, por causa da nossa infraestrutura do aeroporto. Não há ali um edifício garagem seguro. O sujeito tem que deixar o carro na rua. Agora, coisa muito recente, foi feito um estacionamento ali, aberto, e tal, cercado, pelo menos, né? Outros fatores. As próprias companhias aéreas, com quem a gente já conversou, tem muita dificuldade em se interessar por operar em Caxias do Sul por conta dessas deficiências da infraestrutura, e que implicam necessariamente em altos custos das taxas seguritárias, e que, por sua vez, se reflete no alto preço da tarifa. Ir por Porto Alegre, via de regra, o valor é metade do que sair daqui, e Porto Alegre a São Paulo, metade do valor do que sair daqui a Caxias. Então, eventualmente, alguém consegue uma promoção, etc. Mas o voo regular, a tarifa praticada aqui, se não é o dobro, é muito mais. Então, as pessoas optam por utilizar o Salgado Filho, e nós entendemos que é um equipamento que pode, sim, ser potencializado para atender a região, num primeiro momento, num primeiro horizonte. E, num segundo horizonte, servir como um instrumento que pode beneficiar a Vila Oliva na medida em que se cria o hábito de utilizar um equipamento da nossa Serra Gaúcha para os nossos deslocamentos nacionais, etc., etc., seja como for. Então, a Câmara da Indústria e Comércio, MOB, Caxias, nós temos isso como flagrante, e por isso é importante essa audiência, porque, de fato, Frisso, um não concorre com o outro. São dois momentos totalmente diferentes, em perspectivas e com diagnósticos totalmente diferentes, e totalmente distintos, inclusive. Para salientar, quando a gente fala em Caxias 2040, nós temos que fazer um esforço, um exercício, né, de como será Caxias, como estaremos lá em 2040, no setor produtivo, no setor de serviços. Como dizia há poucos dias o Barros, numa reunião conosco lá na Câmara de Indústria e Comércio, tem um número, 80% dos empregos formais de Caxias do Sul estão vinculados ao comércio e serviços. 80%. Foi o número que foi nos levado lá. Em 2040, a pergunta, este comércio, como nós temos hoje, existirá? Com essa internet, com o e-commerce, com não sei das quantas, etc. Ou seja, uma coisa é certa, que o transporte aéreo será fatalmente uma prerrogativa para a manutenção de um quadro sustentável no âmbito econômico, isso nós não temos dúvida. E, por isso, Vila Oliva. Acho importante a tua observação, que, quando a gente fala em Vila Oliva, há que se
em paralelo e concomitantemente, buscar soluções para a questão da acessibilidade, seja para a região da Serra da Uva e do Vinho, seja para a região das hortênsias, porque os números estão ali para mostrar. Hoje, se nós temos em torno de 250 mil passageiros que utilizam este aeroporto do jeito que está, vocês imaginem ele com alguns melhoramentos e com uma tarifa mais competitiva. Teríamos, seguramente, outros números para oferecer, inclusive a nível de concessão. Então, era só isso que a gente queria dizer, pelos nossos colegas da diretoria da SIC, que esse é um entendimento e este é o princípio que nós temos buscado como norte, né? Um equipamento não inviabiliza o outro, não compete com o outro, são equipamentos de momentos distintos, etc., etc. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigado, engenheira Margarete Bender, que trabalhou por muitos anos na Secretaria de Planejamento do nosso município. Marchiori, se me permite, agregaria uma informação ao secretário, porque vira e mexe essas discussões acontecem na Câmara, né? Aí o pessoal diz, vocês querem botar um aeroporto lá em Vila Oliva para levar ônibus da Marco Polo e caminhão da Randão, como é que vão fazer e tal? Óbvio que não é isso, né? Óbvio que não é isso, né? Mas eu alertaria, secretário, de que Caxias, pelo que me consta, é o maior PIB agrícola do estado do Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça. Não é São Borja, não é Uruguaiana, não é Bagé, né? Caxias é o maior PIB agrícola do estado do Rio Grande do Sul. E se um dia o senhor tiver um tempo de conhecer os nossos distritos, eu falo Fazenda Souza, Santa Lúcia, do Piaí, Vila Oliva, está aqui o nosso vereador lá de Vila Oliva, a produção agrícola voltada principalmente para atendimento da área alimentar do ponto de vista da SEASA, principalmente tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo, é fantástico, né? É caminhões e caminhões e caminhões que todo dia vão para São Paulo. Levar moranguinho, levar as frutas mais diversas, caqui, cenoura, beterraba, radite, a própria uva, o mirtilo, agora também temos. Então, a produção aqui ela se esparramou, especialmente com a utilização de estruturas novas, né, de produção, principalmente a coberta, né? Então, pega um mercado de flores, por exemplo, né? Que você possa colocar em São Paulo uma rosa em 2 horas. E que não vá para um caminhão que leve 16 horas, né? Ou que não tenha que ir para o Salgado Filho, né? Para ser embarcado no Salgado Filho. Então, a produção de flores que tu consegue botar, que é bastante grande aqui na região, né? Que você consegue colocar isso em São Paulo, meu Deus, tem mercado aí para esse aeroporto aí, sem dúvida nenhuma. Secretário Marchiori. Boa noite. Eu queria inicialmente cumprimentar o vereador Edelói Frisso, a vereadora Paula Iores, mas o vereador Gustavo Toigo também faz parte desta comissão, que está fazendo um trabalho extraordinário nesse mandato. Extraordinário. Todos os assuntos têm passado por essa comissão, né? A gente sabe o trabalho que dá isto. Então, parabéns à comissão que está discutindo os grandes temas da nossa cidade, da nossa região, com propriedade, com muita competência e trazendo pessoas importantes que trazem informações para a gente aqui na nossa cidade. Eu vou pedir licença para a engenheira Margarete Bender para assinar embaixo 100% tudo que ela falou. Tudo que ela falou. Secretário, no início da colonização já houve a reforma agrária na nossa região. Por isso, esses resultados que o vereador Edelói Frisso acabou de falar, né, quando cerca de 60% dos hortifrutigranjeiros que são comercializados em Porto Alegre, na SEASA, saem daqui. Aqui é uma região que produz muito e que tem necessidade, e seria importante também, junto com o transporte aéreo, se discutir também o transporte ferroviário, né? O mundo inteiro
dá exemplo, o mundo desenvolvido dá exemplo do que significa o trem e, lamentavelmente, nós do Brasil desconsideramos completamente esse tipo de modal. Isso é muito ruim. Eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho a história. Aquilo que a engenheira Margarete Bender falou, lamentavelmente, os governos que passaram pelo Estado do Rio Grande do Sul, todos, com exceção de um, que foi o governo do Pedro Jorge Simão, quando na década de 80 ocorreu a vinda para cá do primeiro voo ligando Caxias com São Paulo. E com o município investindo recursos para possibilitar que isso se viabilizasse. Então é bem recente o transporte aéreo na nossa região. Teve um período, eu fui secretário de transporte, secretário de planejamento, teve um período que o nosso aeroporto, nessas condições piores do que está hoje, quem vinha de Santa Maria para ir para São Paulo vinha pegar o avião em Caxias e não ia a Porto Alegre. Por quê? Porque também isso é uma questão de mercado. Uma questão de mercado. Então, tem duas pessoas nessa cidade, duas pessoas só, que foram muito importantes na questão do nosso aeroporto. O primeiro deles é o senhor já falecido, foi secretário de Serviços Públicos Urbanos de Caxias, Wilson Heitor Lucchesi, que, na minha opinião, deveria levar o nome do aeroporto Hugo Cantergiani, porque só teve esses voos pela impertinência do Lucchesi em ir atrás para conseguir trazer isso para Caxias. E o segundo é o senhor Davi Randon. O senhor Davi Randon, que em duas oportunidades, primeiro, lá no início dos anos 2000, quando veio, no início do governo, que começou em 97, não existia o DAC, era Instituto da Aviação Civil, sediado no Rio de Janeiro, que vieram para cá, e o Davi Randon emprestou o avião de Randon para se voar na cidade, e foram definidos dois locais para fazer o novo aeroporto, que era Vila Oliva e São Montebérico, lá na divisa com Farroupilha, que eram os únicos locais em toda a região que possibilitava uma área com um comprimento de 5.000 metros, 5 quilômetros. Então, aqui é a homenagem. E também, para a Gol vir para Caxias, foi o presidente da SIC, que nós fomos a São Paulo, e que se possibilitou trazer a Gol aqui para Caxias. Então é importante saber disso. Existe convênio para administrar o aeroporto, que é do Estado e do município. O município entra com servidores, entra com o espaço, com o terreno, e, lamentavelmente, todos os governos que passaram, exceção do Pedro Jorge Simão, absolutamente nada fizeram para o nosso aeroporto. É uma vergonha. E eu nem falo de Vila Oliva, porque quem conhece a topografia da nossa cidade sabe o que vai custar a infraestrutura para chegar, a região toda chegar lá em Vila Oliva. Isso sairá seguramente muito mais caro do que construir o aeroporto. Então não dá para criar falsas expectativas que nós vamos ter um aeroporto. Eu acho que daqui 30 anos, tomara que eu esteja errado, nós ainda vamos estar falando do aeroporto de Vila Oliva. Então nós temos que centrar fogo no aeroporto que existe. Quem chega para viajar não tem onde estacionar para deixar o carro. Não tem como, para só um carro para poder tirar a mala dentro do carro. Na chuva, quando está chovendo, e aqui chove muito, tem que desembarcar na chuva e ir arrastando a malinha para chegar até o aeroporto. E mesmo assim, tem esses números. Imagina se for possibilitado uma infraestrutura mínima no aeroporto atual. Não tenha dúvida, secretário. Essa, na minha opinião, modesta opinião, é a atitude correta de se agir fazendo a concessão desse aeroporto. Muito obrigado. Muito bom. Concordamos com tudo que tu falou, menos com os 30 anos. Bati aqui, 3 vezes aqui na madeira. Fala, meu candidato. Não, só levanta aí. Tá, o Marquinhos quer me boicotar ali. Boa noite, vereador Eloy. Boa noite também o nosso presidente do MOB aí e todas as autoridades que presentes e representadas. Eu vou ser bem prático e objetivo. Eu represento a UAB nesse evento e também sou membro com muito orgulho do MOB Caxias.
Pessoal, assim, ó, primeiro, não é ser bairrista, mas nós temos que ser prático e objetivo. Aqui está as cabeças pensantes de Caxias do Sul. Só vou contar uma história. Certa vez, eu estava vindo de São Paulo, e me mosquei lá, perdi o avião, que vinha para Caxias, tive que ir a Porto Alegre. Aí, quando estava voando em cima do Afonso Pena, o comandante, estamos sobrevoando Afonso Pena. Aí, daqui a pouco, tirei uma pestana, estava em Porto Alegre, e não foi falado o nome do nosso Hugo Cartesiani. Então, nós temos que bater no peito e defender o nosso aeroporto. Nosso aeroporto é muito bom e a gente tem que ter orgulho das coisas que a gente tem. E essas manutenção, essas coisas aí, precisam ser feitas. Eu concordo com o secretário Bruno, que enquanto Vila Oliva vai saindo dos projetos, nós temos que fazer as manutenções necessárias e urgentes que precisa ter ali. Porque foi deixado, essa administração, deram umas pisadas na bola, fizeram uns prédios ali no entorno que prejudicou o teto ali, para decolagem, para pouso. Então, nós não podemos, nós temos que ficar atentos. Com relação à infraestrutura das nossas estradas, secretário Bruno, por favor, eu queria que tivesse, deve ter alguém representante de nossos deputados aqui. É uma vergonha, Santa Catarina tem 5.000 quilômetros, deve ter 3.000 de estradas estaduais e 2.000 de estradas federais. É um tapete lá. É um tapete. Eu um dia fui invocar, mas como que essas manutenções são feitas aqui? E por isso que eu falei no representante dos nossos deputados, porque eles têm uma bancada de 11 ou 12 deputados, e eles trazem dinheiro que nem água para fazer as manutenções ali. E nós temos 31, na nossa bancada do Rio Grande, 31 deputados, e, com todo respeito, não são tão atuantes como a gente gostaria que fossem. Então, se tiver algum representante aí, pode levar esse recado, que a gente assina embaixo. As nossas estradas, nós temos 11.000 quilômetros de estrada no Rio Grande do Sul, parece que é umas 7, 8 estaduais e outras federais. Está deteriorada, infelizmente. Multas de trânsito, a gente paga toda hora. O ano passado, eu estava lendo um relatório, o governo federal como um todo arrecadou 9 bi de multas, 9 bi, sem falar na CID e outras coisas. Então, será que não sobra um pouquinho de dinheiro para fazer as manutenções nas nossas estradas? Eu sou um crítico nessa parte, com todo respeito, com toda a humildade, secretário. Leva esse nosso argumento para o Dair, com relação, pelo menos umas roçadinhas ao redor das placas, para a gente enxergar, porque isso aí é o mínimo do mínimo. Então, tá? Parabéns a todos, parabéns à comissão, que realmente, como diz o Marcor, vem fazendo um excelente trabalho e muita saúde para todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Roberto da Silva, representante da UAB. Paulo Roberto Pereira da Silva. Com a palavra o senhor Charles Biasi. Secretário, fizemos assim uma rodada e passamos para o senhor posteriormente, o pessoal do MOB também, né? Ok? Obrigado. Bom, então, primeiramente, boa noite. Eu tenho uma agência de viagens, então eu entendo bastante a questão dos voos aqui na cidade, né? E a gente precisa muito da reforma do Cartegiani. A partir do dia 17 de novembro, não sei se quem está aqui tem o conhecimento, e isso mexe muito comigo, nós vamos perder mais um voo da Gol, tá? Eu não sei se vocês têm conhecimento. A partir do dia 17 de novembro, Caxias vai deixar de operar a rota para Guarulhos. E um dos motivos... E um dos motivos, tá, é a largura da pista. Eu pesquisei, fui atrás de e-mail, falei com todo mundo, falei até com o DAP, tá? A Gol, ela tem só 24 aeronaves Boeing 737-700. Ela só tem 24 aviões desse modelo. E ela começou a operar em Passo Fundo, vai começar a operar em Sinop na mesma data que ela vai deixar de operar em Caxias. É muito aeroporto pequeno que a Gol opera, tá? Para pouca aeronave. Tá? Então, se a gente não alargar a pista e trazer um Boeing 737-800, como até mesmo o senhor ali falou, vai demorar 10 anos Vila Oliva para ficar pronto. E até lá a gente vai ficar sem voo por 10 anos. Gente, a gente tem que pensar. A gente precisa alargar a pista do Cartegiani e mostrar para as companhias aéreas que a gente tem capacidade de receber Boeings de pelo menos até 186 passageiros.
Se a gente não fazer isso, em 10 anos nós vamos ficar sem voos. Tá? E eu sei, porque eu lido muito com o turismo, tá? Eu vendo passagens aéreas e a gente vai perder esse voo a partir do dia 17 de novembro. Hoje, Caxias opera com 4 voos, nós vamos passar a contar com 3. E eu não sei se o ano que vem a gente não vai perder os outros 2 de Congonhas. E vamos ficar apenas com 1 da Azul. Caxias não pode esperar 10 anos Vila Oliva ficar pronto. A gente não pode esperar. Eu apoio Vila Oliva sim, tá? A gente precisa desse aeroporto em Vila Oliva, mas a gente não pode deixar de receber voo por 10 anos. É muito tempo. Caxias tem 500 mil de habitantes. A gente não pode depender só de Porto Alegre. Então, infelizmente, Caxias do Sul, a partir do dia 17 de novembro, perde mais um voo da Gol. E eu queria saber se a largura da pista, pelo menos, a gente vai conseguir realizar num curto prazo. Será que tem alguma previsão para a gente não perder mais voo ou não? Ok, obrigado, Charles. É uma provocação aí tanto para a nossa comissão quanto para o... Ah, sim, Gilberto, sim. Teve período que o aeroporto operava 26 voos por dia. 13 voos de chegada e 13 de partida. Isso demonstra viabilidade. Quando fechava, era a alternativa, quando fechava Porto Alegre, né, a utilização do aeroporto de Caxias. Legal, obrigado. Na continuação, a Miriângela Zanella. Miriângela, está escrito. Mirângela. Obrigado. Boa noite. Quero cumprimentar os vereadores e demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Meu nome é Miriângela Zanella, sou advogada e representante de uma filial aqui em Caxias do Sul, de uma empresa que é sediada em São Paulo, que atua no ramo de serviços especializados, a qual tem forte atuação aqui em Caxias do Sul e região da Serra. Semanalmente, nós temos, em média, 3 a 10 profissionais de São Paulo atuando aqui em Caxias. Assim, utilizamos frequentemente o transporte aéreo. A nossa logística e custos são muito prejudicados, já que as nossas necessidades só são alcançadas com o aeroporto de Porto Alegre. Visto que, em Caxias do Sul, hoje, o aeroporto Hugo Cartegiani não pousa ou decola em dias de tempo intempérie, oferecendo poucos horários de voos, o que fica incompatível com os compromissos da nossa empresa. Além do custo das passagens elevadas, pela falta de concorrência das companhias aéreas. Visto que Caxias e região são um polo de indústria de cana de potência, existe a iminente necessidade de um aeroporto compatível, o que vai ajudar a gerar mais empregos, vai alavancar o turismo e atrair mais investimentos para o desenvolvimento de Caxias e da região serrana. Esperamos que esse projeto, ou esses projetos, realmente possa sair do papel e beneficiar a toda a população. Agradeço a oportunidade de me manifestar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado. Vereador Felipe Gremmelmaier. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, vereador Eloy. Novamente agradecer a presença do secretário Bruno aqui em Caxias. E eu estava ouvindo atentamente, vereador Eloy, eu não quero ser redundante nas colocações todas, até para tornar a reunião prática, e uma das pessoas que estava assistindo em casa pelo Facebook da Câmara, nossa audiência pública, referiu especificamente aquilo que eu ia falar, e eu fui um dos que provocou o senhor em fazer essa audiência pública, porque, primeiro, pedir desculpas ao secretário que, novamente, o município não se faz presente numa audiência pública séria e importante como essa, que pensa no futuro de Caxias do Sul. Então, extremamente lamentável mais essa ausência. E nós temos um adversário, sim, com relação ao aeroporto Hugo Cartegiani ser remodelado, presidente do MOB.
O secretário de Planejamento do município, no dia 28 de agosto, em entrevista à Rádio Caxias, disse que o município é contrário à concessão do aeroporto Hugo Cantergiani. Então, esse é um fato que nós temos que estar alertas. Se todo mundo que está aqui, inclusive eu, defende a concessão do Hugo Cantergiani, pensando no agora e no futuro de Caxias do Sul, sem saber quando vai ficar pronto o Vila Oliva, espero que seja breve, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que existe hoje, e que o acesso para Vila Oliva, eu concordo que é muito pior do que construir o próprio aeroporto, nós temos que estar atentos a esse posicionamento do município, vereador Eloy. O município já disse que é contra com que a gente faça essa situação, e é quem vai acabar atrapalhando essa evolução que está todo mundo aqui, todas as entidades pensando de uma forma unânime, né? Agentes de viagem, MOB Caxias, Câmara de Vereadores, Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, né? As mais variadas entidades, e tem uma entidade que é contrária a isso, e aí é só buscar na internet, no Google, a entrevista do secretário Mondadori dizendo que a prefeitura se posiciona contra a concessão do aeroporto Hugo Cantergiani. Eu não tenho dúvida nenhuma que não são concorrentes os dois aeroportos, nenhuma. Então, a gente tem que pensar nisso. Acho que as entidades, inclusive o MOB, presidente, deve chamar, inclusive, a Secretaria de Planejamento do município e buscar uma posição oficial, até porque o município faz parte do MOB Caxias, que o município auxilie e não atrapalhe a evolução de uma possível concessão do Cantergiani a partir já do ano que vem, como disse bem o secretário aqui, né, que entre nesse próximo lote até o final do ano, e a partir do primeiro semestre do ano que vem já tenha uma empresa, né, podendo atuar dentro do Hugo Cantergiani, beneficiando toda a região, e não só Caxias do Sul. Beneficiando toda a região, não é algo só para Caxias. A gente tem que pensar de forma regional aqui. Se o município não quer atuar na região metropolitana da Serra, nós temos que passar por cima disso e pensar como região. Não pensar como uma cidade de 500 mil habitantes, temos que pensar numa região com mais de 1 milhão de habitantes. Esse é o cálculo. Né? Não vai ter um aeroporto em Caxias, ou em Bento, ou em Farroupilha. Tem um aeroporto em Caxias e vai ter outro em Vila Oliva. Então, o que nós temos de palpável hoje é o Cantergiani. Vamos juntar forças para fazer isso, e o município que venha e mude sua posição. É inadmissível. E não é invenção nenhuma, é só buscar as entrevistas dadas na Rádio Caxias, que foi, inclusive, uma das provocações que eu fiz ao vereador Eloy no momento, quando eu ouvi a entrevista de manhã e disse, vereador Eloy, não dá. Duvido que tenha alguém dentro da cidade que é contra a concessão do Hugo Cantergiani. Eu duvido. Então, tem uma entidade que tinha que estar aqui explicando por que é contra e não está. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. O senhor Adriano Bressan, representando aqui o deputado Búrigo. Boa noite a todos os presentes, boa noite nosso secretário, os vereadores, presidente Eloy. E aqui em nome do deputado Búrigo, ele está agora numa audiência sobre as estradas, então acabamos de conversar sobre as estradas, né? Ele está juntamente com a deputada Fran, o Elton Weber e os colegas, né, da Assembleia, e estamos, como aconteceu há 40 dias atrás, aqui uma audiência sobre as estradas da Serra, e ele está presente lá. E hoje, vindo nessa reunião, né, dessa audiência pública, a gente aprende muito e sabe muito, e vai sair daqui com muitas outras, né, talvez coisas que a gente não sabia. Então, essa questão de perder mais um voo dia 17 de novembro, né, a gente vai passar para o deputado, a gente não tinha conhecimento disso, mas eu acho que aqui é unânime a questão que nós precisamos dessas concessões, né, para o Hugo Cantergiani. Não concorre nunca, porque um vai talvez durar daqui 5 ou 10 anos para ficar pronto, mas nós temos aqui a questão, né, que tem que, o quanto antes, a gente ter reformas nesse aeroporto que tenha plenas condições e que desçam mais. Acabamos de escutar aqui atrás, né, do Gilberto, que era 26 voos, e hoje nós temos 4. Isso aí não pode acontecer, em vez de evoluir, estamos diminuindo. Então, acho que nós precisamos disso o quanto antes. Escutei do secretário que talvez em 2021, acho que antes ainda, secretário, temos que cada vez brigar mais. Vou passar para o deputado e tenho certeza disso, que ele vai estar junto conosco aí para nós ter, né, mais audiências e tentar alargamento dessa pista o quanto antes e melhores nesse aeroporto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bressan. O último inscrito, então, Idair, uma pergunta.
Dair Mosquen. Dair Mosquen, então, eu represento, além de fazer meu trabalho junto à SEDUT, eu represento uma associação de moradores do bairro Jardim América, aqui de Caxias do Sul. Secretário Vanucci, a sua presença aqui em Caxias do Sul é elogiável, a gente percebe a sua proximidade, a sua determinação em buscar alternativas, principalmente para a operação do Hugo Cantergiani, mas aqui não é provocação nenhuma e nem uma tentativa de esquentar a conversa. Mas o engenheiro Nilson Serafini, do DAP, foi insistentemente convidado a participar dessa audiência pública. No seu entendimento, talvez o DAP não poderia estar muito próximo às necessidades de Caxias do Sul? E a minha pergunta é bem direta, mas franca. Não existe uma desatenção do Departamento Aeroportuário com o aeroporto de Caxias do Sul? Ok. Bom, antes de passar a palavra para o secretário, passo de novo a palavra para o nosso representante do MOB. Pode ser? Bem, pelas manifestações que nós tivemos aqui, vimos da importância que nós temos em tratar desse tema, especialmente na melhoria do aeroporto Hugo Cantergiani. Eu fiquei surpreso, eu não sabia dessa cancelamento desse voo que vai acontecer em novembro, mas totalmente ao contrário do que nós estamos imaginando, o crescimento de voos e acontecendo ao contrário é inadmissível isso, né? O Felipe também fez uma manifestação, eu acho que é importante no sentido de que nós precisamos alinhar isso, no sentido de que vamos trabalhar a Vila Oliva, né? São independentes. Vila Oliva vamos trabalhar, mas vamos ver o que nós podemos melhorar. Não tem como. A manifestação também da representante da banca de advogados, aí eu acho que foi muito importante. E isso não acontece só com a empresa de vocês, todas as empresas de Caxias têm isso. Aliás, ela disse que, a Margarete, né, fala que dos 10 embarques que nós temos aqui, 6 ou 7 vão para Porto Alegre, né? 8. Então vejam bem quanta oportunidade de crescimento em número de voos que nós temos aqui em Caxias, só evitando o pessoal que tem que ir a Porto Alegre, esse sacrifício de sair às vezes às 4 da manhã, para tomar um voo às 7, às 8, e também tendo dúvidas de que consiga chegar a tempo, né? Já aconteceu de eu perder voos e saindo por Porto Alegre, né? O congestionamento que nós temos lá na 116 é terrível. As nossas estradas também estão ruins, quem vai tomar voo em Porto Alegre também é ruim, porque a estrada está inadequada. Eu penso que, e nós estamos trabalhando em cima disso, né, no MOB Caxias, no sentido de que nós consigamos viabilizar isso. Nós temos uma ajuda muito grande do Estado do Rio Grande do Sul, através do Bruno, tem nos ajudado bastante, e eu até aproveito para colocar, numa das conversas que nós tivemos com o Bruno, foi assim, no sentido, imagina que a gente faça uma concessão do aeroporto Hugo Cantergiani aqui, e o aeroporto de Vila Oliva fica pronto em 5 anos. Como é que nós vamos lidar com esse tema, né? E aí você colocou uma solução que seria colocar o custo dentro da nova. Eu acho que até era importante você mencionar um pouco sobre esse tema. Só antes do secretário falar, nós estamos numa audiência pública, você que está nos prestigiando na sua casa ou através das redes sociais, que trata sobre a questão do transporte aeroportuário aqui de Caxias do Sul e da região, e contamos então com a presença do secretário Bruno Vanucci, né, nos prestigiando essa noite, de vários representantes de entidades aqui numa promoção da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Então, passo a palavra então ao secretário mais uma vez para a sua fala final. Bom, presidente, vereadores, autoridades, entidades, representantes da sociedade. Bom, queria parabenizar pela maturidade que a gente viu nesse debate. Eu acho que houve muito mais consensos aqui do que dissensos. Acho que há
uma compreensão bem aprofundada do tema, uma compreensão que me surpreende, dado ao que veio na mídia nos últimos meses, em termos de expectativas. Durante algum tempo, eu convivi com telefonemas de jornalistas perguntando se era verdade que nós teríamos o aeroporto em 2 anos. E, conversando com os senhores aqui, parece que todo mundo sabe que não. Que bom, porque, como disse o nosso presidente ontem, né, a verdade liberta. Então, quando as pessoas sabem realmente qual é a verdade sobre as coisas, fica muito mais fácil pensar, fica muito mais fácil analisar as coisas. Tem alguns dados que acabaram, assim, eu relembrando, consultando a minha agenda. Eu ainda sou da época analógica, acho que eu sou a última geração que foi alfabetizada com caneta e não com computador. Então, tenho aí meus 43 anos. E assim, eu ainda sou adepto da agenda de papel, o que é um problema, porque daí a minha memória fica limitada a essa agenda. Não ando com 5, 6 agendas junto comigo. Mas só no governo do estado eu já estou na minha segunda e tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo recuperar. Mas para os senhores terem uma ideia, dia 30 de agosto foi a minha videoconferência com a equipe técnica do BNDES. No caso, nós tínhamos aqui Guilherme Albuquerque, que era responsável por rodovia, saneamento, mobilidade, saúde e segurança, o superintendente da área, que é o Cleverson, que é o chefe da área de concessões, o Eduardo Cunha, que cuidava de rodovias federais, portos, hidrovias, ferrovias, e o Guilherme Martins, que cuidava de iluminação pública, educação, resíduos sólidos e aeroportos. Deixei por último aqui, propositalmente, para fazer o gancho. E a nossa conversa com o Guilherme foi o seguinte: Guilherme disse com todas as letras, parece fazer sentido a nossa ideia de fazer a concessão integral, gostaram e vão fazer análise deles sobre o assunto e vão nos procurar em breve, inclusive para entender se a Secretaria de Aviação Civil toparia incluir o novo aeroporto de Caxias no projeto. Por quê? Por quê? Mais um elemento que eu acabei esquecendo de referir para os senhores. O aeroporto de Vila Oliva se imagina que o custo de implantação, e aqui eu queria fazer uma ressalva a uma das coisas que foi dita, o custo de implantação da infraestrutura aeroportuária, entre pista, estacionamento, terminal de passageiros, seria algo em torno de 400 milhões de reais, talvez 500. E os acessos viários em torno de 200 milhões. Então, a soma do conjunto, 600, 700, 800, eu não sou engenheiro, sou advogado. Mas o fato é, que foi uma coisa que me surpreendeu na conversa com a Secretaria de Aviação Civil, é de que o governo federal tem recursos, não na cabeça, mas, ou seja, parceladamente, até 40 milhões de reais por ano para investir em novos aeroportos. É investimento em CAPEX, né? Ou seja, investimento na obra, não pode ser gasto em desapropriação, mas na obra. E, com isso, talvez se viabilize essa solução com o BNDES, de que a implantação do aeroporto entre dentro da concessão, porque é uma concessão de um aeroporto novo, cujo custo vai variar entre 400 e 600 milhões. Todo esse dinheiro ser privado e retornar numa região que não tem um registro de voos, não tem um mercado consolidado, realmente é um pouco difícil. Mas, se houver o arranque com talvez 4 tranches anuais de 50 milhões de reais do governo federal, 200 milhões de reais, a parcela inicial de obras está garantida. Então, não é uma coisa impossível de acontecer. Tá? Então, fazendo aqui a recuperação, né? Passando aqui o replay da reunião do dia 30 de agosto. E logo depois, por uma feliz coincidência, dia 2 de setembro, eu recebi o secretário Fernando Mondadori, tá? E nós conversamos sobre ambos os temas. E ali salientei para o secretário a questão de que a desapropriação não está tão perto quanto parece, no momento em que eu fiz alguns questionamentos para ele. Como, por exemplo, ele me informou que nem todos os registros, nem todos os imóveis que serão objeto de desapropriação estão com seus registros devidamente organizados. Ou seja, existem situações, inclusive sucessórias, não solucionadas, que, com certeza, tornam o processo judicial de desapropriação extremamente complexo. Para os senhores terem uma ideia, em 2014, ainda não havia terminado a desapropriação da área da Ford. Foi uma desapropriação que começou em 98, 16 anos depois. Ainda havia parcelas não desapropriadas por problemas registrais. Então, não é uma coisa simples. Tá? Dito isso, última consideração a fazer sobre o DAP, né, o Departamento de Aviação
do Estado, não diria que há um descaso. Diria que é um aeroporto sob gestão municipal e para o Estado do Rio Grande do Sul, que possui condições estruturais e administrativas muito piores do que a dos municípios, e eu digo isso para os senhores com muita tranquilidade, o Estado do Rio Grande do Sul hoje, do ponto de vista de estrutura administrativa, está mais deficitário do que os municípios. O fato de haver uma gestão municipal é um alento e é um desencargo. Porque durante esse período o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo as obras dos aeroportos de Santo Ângelo e de Passo Fundo. As obras do aeroporto de Passo Fundo começam agora, em setembro. E o aeroporto de Santo Ângelo começarão em 2020. Ou seja, são 2 aeroportos regionais também, que o governo estadual, através de um setor que tem 4, 5 funcionários, vem gestionando para fazer uma qualificação. Quando um município como Caxias do Sul, que é um município com um IDH alto, com uma prefeitura, como eu digo, estruturada, não é um município que cresceu nos últimos 5 anos, é um município que tem uma estrutura administrativa consolidada há décadas. Quando ele tem uma cogestão, o Estado do Rio Grande do Sul se sente, de certa forma, aliviado do ônus de ser o condutor desse processo. Mas, para finalizar, encaminhando aqui o final da nossa manifestação, quando se narra aqui esforços de secretários para trazer voos, e aqui a gente olha a manifestação aqui do cidadão aqui que tem uma agência de turismo, e a gente começa a compreender o xadrez, isso eu digo é um xadrez, para se trazer um voo para uma determinada cidade, o xadrez, que é a malha aeroviária brasileira, a gente entende que não adianta, não vai ser o serviço público que vai fazer esse convencimento, são acordos comerciais entre o operador do aeroporto e as empresas. E quando eu digo empresas, não só as companhias aéreas, como muitas vezes até as operadoras de turismo, num caso de um equipamento, aqui em Caxias do Sul, que não vai ser só para transporte de carga, nem só para transporte de advogados, empresários. Com certeza, teremos voos charter levando pessoas para o Vale dos Vinhedos. Festa da Uva, com certeza. E se tivermos Vila Oliva, Gramado, Canela, região das Hortênsias, região dos Canyons. Então, a mensagem que eu digo para os senhores é que o que está acontecendo no aeroporto de Porto Alegre, surpresa. Teremos voos para a Europa através de Cabo Verde. Isso é um esforço comercial. Isso é um esforço comercial. Isso é uma empresa que tem interesse, que tenha maior movimento no seu equipamento, que está sob sua administração, que é o seu aeroporto, fazendo esforços para trazer novos voos, inclusive internacionais, com recursos que não estão ao alcance do poder público, como, por exemplo, representantes em escritórios em outros países, empresas globais que tenham relacionamentos globais com empresas de transporte aeroviário. Então, de minha parte, eu vejo com muito bons olhos, acredito que a Prefeitura de Caxias do Sul tende a compreender. Eu não costumo ser alarmista, eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, que nós precisamos explicar, 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 até que as pessoas entendam. Acho que se em algum momento houve uma manifestação contrária, é por desconhecimento, ou talvez por uma avaliação precipitada, que com certeza vai ser superado pelo conhecimento do quadro geral. E obrigado, agradeço de novo aqui a acolhida em Caxias do Sul. Acho que esse ambiente aqui da Câmara de Vereadores tem propiciado audiências públicas de altíssimo nível, audiências sobre rodovias, e aqui queria pedir desculpa aqui para o cidadão que falou sobre rodovias, mas todo aquele debate já foi feito 40 dias atrás aqui, e se eu soubesse que o assunto seria rodovias, eu estaria hoje em Gramado, porque eu também fui convidado para a audiência em Gramado, mas optei em estar aqui porque eu acredito que aqui em Caxias do Sul esse tema hoje é muito efervescente. Enquanto nós temos a questão rodoviária no Polo da Serra, ali de Gramado, audiências em várias cidades, sem exclusividade aqui, sem exclusividade para Gramado, o tema do aeroporto de Vila Oliva é centralizado aqui. Obrigado a todos. Obrigado, secretário. Pois não? No ano de 2001, o aeroporto transportou 255.840 passageiros, e em 2002, e 469.519 quilos. O aeroporto há quase 20 anos atrás.
isso, né? Então, dá uma noção da importância desse aeroporto, de reativar isso, de melhorar, né, as condições para a nossa cidade. E outra coisa, secretário, eu ouso discordar do secretário Fernando Mondadori, que devia estar aqui, se está participando de reuniões lá no Estado, né, que é uma vergonha para a nossa cidade, não tem participação de nenhum secretário e nenhuma audiência pública. O plano diretor em Caxias do Sul foi discutido aqui nessa casa e não teve a participação de nenhum secretário e sequer do prefeito. Isso aí, se o município quiser desapropriar, ele declara de utilidade pública, não interessa se tem sucessório, se não tem sucessão, ele declara de utilidade pública, ele desapropria, ele deposita em juízo o valor venal da terra e fica discutindo. Quer dizer, o poder público tem esse direito de fazer. Entendeu? Com todo respeito, ele foi lá com a intenção de enrolar e tentar... Não, mas fazendo aqui uma retificação. É importante entender que um processo de desapropriação, com o depósito do valor venal, nos gera a posse do imóvel, mas não a propriedade. E com a posse do imóvel apenas e não a propriedade, nós não temos acesso a recursos federais, a repasses por convênios. Então, se há uma expectativa de que o Fundo Nacional de Aviação Civil seja usado para a implantação dessa infraestrutura, nós precisamos da propriedade. Tá? Então, essa é uma referência que é importante fazer, porque assim, o Brasil não é à toa que está sempre atrasado 20, 30 anos em infraestrutura, mas são as dificuldades que nós temos, estruturais, administrativas, jurídicas, burocráticas, e é assim que as coisas são. Nós temos que aceitar isso. José Paulo Sofredi Soares, economista. Secretário Bruno, por acaso o senhor é parente do Vanucci, que era presidente da CRT? Trabalhei junto com o senhor, seu pai, num banco chamado Meridional. Lá nós aprendemos que a venda casada que o vereador Frisso se referiu chamava-se carta patente. Quando precisava desenvolver regiões do Brasil, o banco que queria botar simplesmente no centro de Porto Alegre ou na Avenida Paulista, tinha obrigatoriamente que abrir uma agência no lugar ermo. Eu acho que este é um bom modelo dos pacotes que o senhor fala de licitação. O nosso foco hoje, Vila Oliva todos, mas o nosso foco hoje são pessoas. Nós temos a segunda maior cidade do estado em população, a segunda maior em PIB, só perdemos para Porto Alegre, e a primeira em número de indústrias. E não se faz atração de investimento, da qual Câmara, participando do MOB Caxias, eu sou ex-coordenador, ex-bônus. Não se faz atração de investimento sem fomento, sem alimentar as vias necessárias de infraestrutura e também da parte mais difícil, que é do benefício fiscal. Mas sem infraestrutura, secretário, já não temos estradas e não temos outras vias de acesso, não se tem desenvolvimento econômico. E eu pergunto, como podemos tratar a segunda maior arrecadação de ICM do Estado numa forma decadente como essa apresentada aqui nos aeroportos? Eu acho que é uma medida inteligente para o governo municipal, para o governo estadual e para todos os governos, que a gente fomente esse desenvolvimento econômico, ainda que seja só com o único objetivo de aumentar a arrecadação. Mas isso já resolve o problema do Estado, que todos nós sabemos que não é de hoje. O senhor citou 6, mas talvez eu citaria 40 anos de problema que veio sempre calcando em cima de dívida pública. Mas a gente vê investimentos em regiões, por exemplo, o senhor citou a região norte do estado, que, obviamente, o movimento de passageiro, que é o que vai viabilizar este ou qualquer outro aeroporto, é muito menor do que o nosso. E nós não podemos tratar esta região... Desculpe. Considerando adiantada a hora, que eu vejo que algumas pessoas nesse momento, só esclarecer. Passo Fundo e Santo Ângelo são aeroportos que estão sendo restaurados com verbas extremamente reduzidas, em torno de 40 milhões de reais, com recurso do Fundo Nacional de Aviação Civil. Tá? E, de fato, no planejamento do governo federal, da Secretaria de Aviação Civil e o próprio Fundo Nacional de Aviação Civil, não seria interessante fazer a restauração do Cantergiani. Essa é uma iniciativa que vem partindo do governo do Estado, junto com a visão de que o aeroporto Vila Oliva vai sim sair, mas precisa de uma solução urgente. A nossa preocupação aqui é concreta e está perfeitamente alinhado com o senso de urgência que os senhores têm.
Então, quando o Passo Fundo e Santo Ângelo entraram nesse programa federal, poderia ter entrado também Caxias do Sul, mas não entrou, por uma série de elementos, talvez. Por inércia do município? Não saberia dizer. Não saberia dizer, pode ter sido inércia do município, inércia do Estado, pode ter sido que o governo federal tenha previsto, não, vamos botar dinheiro, nós vamos botar na Vila Oliva. São elementos que assim, necessitam de um histórico que não está ao meu alcance nesse momento, mas o fato é que nós, tendo recursos federais para a Vila Oliva e tendo uma solução alternativa, que é a concessão para o Cantergiani, eu acredito que nós conseguimos sim acessar. Porque, veja bem, o aeroporto de Santo Ângelo, a obra talvez começará em 2020, talvez, e o recurso é só 40 milhões, que para o Cantergiani não resolve. A gente precisa de em torno de 100. Então, considerando que isso está perfeitamente de acordo com o que o secretário da Aviação Civil me passou, o recurso disponível para o Estado do Rio Grande do Sul seria 40 a 50 milhões ano. Se nós fôssemos apelar para o Fundo Nacional de Aviação Civil, em 2021, a gente ia conseguir 40 milhões para o Cantergiani. E em 2022, outros 40 milhões. E lá em 2023, nós teremos o aeroporto em condições, sendo que a gestão continuaria no setor público, que não tem essa possibilidade de fazer a gestão comercial. Que eu acho que a gestão comercial, na minha opinião, é o principal ganho que nós temos, além de atrair o recurso privado, além de botar um dinheiro novo aqui, porque assim, o dinheiro federal, gente, eu ouvi essa frase de um deputado ontem, deputado federal João Maia, segunda-feira, tem muita gente cuidando dos ovos e pouca gente cuidando da galinha. Tá? Então, assim, a gente esperar que venha mais dinheiro federal é uma aposta ruim. Por isso a nossa proposta é a privatização, né? a parceria público-privada. Respeitável, eu já estou vendo o presidente se mexer ali, mas eu estou encerrando. Estou te cuidando. Desculpe, não. Respeitável secretário, não pense só como Caxias. Aqui nós temos uma região, é Caxias, Bento, Farroupilha, Campestre da Serra, São Marcos. Gramado eu vou deixar fora, deixa para as hortênsias lá, Gramado. Gramado se sustenta por si. Mas nós precisamos atrair este povo para cá. Nós não temos estrada, mas já está tudo desapropriado. A ligação Farroupilha até Garibaldi, todo demarcado, com os recuos já feitos, que isso sim que nós precisávamos para fomentar aqui, que é muito mais barato do que aquelas obras viárias que o senhor falou que falta para fazer Vila Oliva. Nós, no MOB Caxias, temos um lema: não somos contra nada, somos a favor de tudo, inclusive dessa proposta. Obrigado. Muito obrigado, boa contribuição. Nós estamos encerrando, então, a nossa audiência pública. E na fala da vereadora Paula, aqui no ouvido, né, secretário, acho que o compromisso nosso da comissão é o próximo passo, marcar sob pressão a questão da desapropriação. Eu vejo como a questão principal, né, da Câmara se mobilizar nesse sentido, com apoio, obviamente, de MOB Caxias, todas as entidades. E dizer mais uma vez que o senhor trouxe uma boa novidade, uma boa notícia dessa possibilidade, né, dessa parceria, né, com o BNDES, e de a gente poder trabalhar então uma modernização, eu diria, né, do aeroporto Cantergiani. Acho que cumprimos a nossa meta, né, vereadora Paula? Pode comentar ali, porque é importante, até aproveitando enquanto o pessoal está presente. Essa possibilidade de inclusão nesse pacote depende do quê? Bom, vamos lá. Não quero começar de novo. Não, resumidamente, depende da opinião do BNDES após o relacionamento, após a conversa com a Secretaria de Aviação Civil. Tem que haver um alinhamento entre Secretaria de Aviação Civil e BNDES, porque, veja bem, a implantação do aeroporto, e em primeira análise, aquela análise muito mais baseada na experiência e numa análise pragmática do que em números, indica que um aeroporto como esse precisaria de um subsídio para construção, para uma construção estritamente privada. E esse subsídio teria que vir do Fundo Nacional de Aviação Civil, ou seja, dependeria de uma anuência da Secretaria de Aviação Civil, que é quem faz a gestão. Então, dia 30 agora, segunda-feira, fecha um mês da minha conversa com o BNDES. Eu acho que é justo, em 30 dias, relembrá-los do tema de casa, de que eles teriam que me dar um retorno.
né? A gente começa com uma mensagem de texto, passa para um e-mail e depois liga direto. Tudo isso aí num espaço de 2, 3 dias, só para não deixar o tempo escorrer muito. E aí a gente já tem um cenário mais realista. Eu, pessoalmente, acho sempre que toda vez que a gente agrega um elemento a mais no projeto, a gente agrega complexidade e tende a tornar a licitação mais demorada, a atrasar mais ainda o projeto. Eu, pessoalmente, acho que são projetos diferentes, o Cantergiani e Vila Oliva, não concorrentes. Acho que, inclusive, se Vila Oliva ficar pronto antes do prazo da concessão do Cantergiani, existem várias formas de compensação. As formas de compensação podem ser desde a ampliação do prazo das concessões dos demais aeroportos, pode ser a concessão de algum tipo de verba de receita vinculada ao novo aeroporto, pode, inclusive, ser a gestão do aeroporto, do novo aeroporto durante um determinado período de tempo. O que não faltam são opções e ferramentas jurídicas e econômicas que se possa fazer com que um projeto não atrapalhe o outro. Só acho que, se nós quisermos botar tudo, às vezes, no mesmo pacote, a melhor solução pode... O Hugo nesse dos regionais. Não, o Hugo entra nos regionais, se nós fizermos, com certeza. Não, depende, claro, da comunidade local aqui, comunidade empresarial. Secretário, nós nos colocamos à sua disposição aqui. Para qualquer novidade, nós chamamos outra reunião aqui, o senhor vem aqui. Queremos ter a exclusividade, sem nenhum desmerecimento do MOB Caxias, mas queremos ter a exclusividade de boas notícias, né, dessas negociações que Vossa Senhoria está encaminhando. Eu estou tentando terminar a audiência, mas tudo bem, vamos lá, Margarete. Só que tem que ser aqui na frente, porque nós estamos gravando, Margarete. É só para desmistificar, estabelecer a verdade, tá? Quando nós falamos no alargamento da pista do aeroporto Hugo Cantergiani, nós estamos falando em, no máximo, 5 milhões de reais. Quando nós falamos no growing, tá? Quando nós falamos, eu sou engenheiro civil, sou construtor, estou falando da minha experiência, tá? Se colocar na minha mão, eu te dou pronto, tá? E outra coisa, eu até me perdi agora, mas assim, ó, o growing, tá? A desaceleração da pista para permitir a frenagem dos aviões de maior porte, tá? E com a sinalização da pista, a iluminação da pista e a demarcação da pista, isso tudo não chega a 10 milhões. Então, assim, existe uma mistificação, existe uma falácia de que precisa 40 milhões. Não é verdade. 10 milhões, deixa o aeroporto, nós não perdemos nenhuma passagem e vamos ter 10 voos por dia. Obrigado. Obrigado. Que interessante. Mas tudo tem que botar no papel, né? Que legal, ótimo. Já entrego para o secretário. E... Nosso aeroporto tem 40 mil metros a mais do que o Congonhas. Tá? Ele tem maior... bom, está tudo lá. O senhor me permite que eu já faça a entrega ao secretário? Ok, está entregue. Muito obrigado. Muito bom. Se for só 5 milhões, pode mandar o projeto para a Câmara amanhã, o senhor prefeito Daniel Guerra. A cidade aprova, sem problema nenhum. Tá? Está com o dinheiro rodando lá no caixa, né? Não tem problema nenhum. Então, fica mais uma vez o nosso agradecimento, secretário, pela sua presença aqui, já nos colocando à disposição, então, para qualquer outra reunião que você iria provocar, né, a nível da comissão. Agradecer a presença fundamental dos companheiros do MOB Caxias, das entidades que se fizeram presentes aqui, e desejar, então, a todos que nos prestigiaram uma boa noite. Muito obrigado. Uma avaliação, então, desta audiência pública, tivemos a presença do secretário e o que foi definido aqui dá esperanças para termos em breve o aeroporto de Vila Oliva? Sim, efetivamente, essa audiência pública acho que foi extremamente importante, muito bem conduzida pelo vereador Frisso. Tivemos a presença do Bruno Vanucci, que é o secretário de
parcerias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A audiência pública, para mim, foi um sucesso total, em função de que houve convergência de pensamentos, e penso que ao longo dos próximos 60, 90 dias poderemos ter um alinhamento no sentido de que o aeroporto Hugo Cantagiani possa ter algumas melhorias e trabalharmos de forma definitiva para que o aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, se concretize num espaço de tempo que nós imaginamos máximo de 5 anos. Uma avaliação dessa audiência pública, e como o senhor falou, a tendência são as parcerias públicos-privadas, e a expectativa para esse aeroporto de Vila Oliva. A audiência é muito positiva, que a comunidade de Caxias apresentou um grau de conhecimento sobre o tema interessantíssimo, muito importante, muito profundo. O aeroporto de Vila Oliva é um equipamento que deverá ser implantado ao longo do tempo. Ainda não é possível dizer se isso demora 8, 10, 12 anos. Não é um processo rápido. Como eu disse, o último aeroporto novo implantado no Brasil, Vitória da Conquista, demorou quase 10 anos, 9 anos e meio. Mas nesse meio tempo nós temos sim que fazer uma melhoria do aeroporto local, aqui o Cantagiani, e o governo do estado está extremamente atento às necessidades da região de Caxias. A palavra-chave é concessão, tanto a questão de Vila Oliva quanto no Hugo Cantagiani. Com certeza para o Cantagiani, e Vila Oliva nós estamos trabalhando também com a Secretaria de Aviação Civil, com o BNDES, para que nós tenhamos aí o melhor modelo de implantação e principalmente de operação. Até porque o governo federal não pretende mais operar aeroportos que sejam viáveis economicamente. E eu tenho certeza absoluta que com a pujança da região, o aeroporto de Caxias do Sul será um sucesso e terá um movimento que se sustentará.